Olá, muito bom dia para você que está aí ligadinho na TV Câmara Campinas. Estamos chegando com o Estúdio Câmara ao vivo para você nesta quinta-feira, dia 6 de novembro. Como é que você está? Tudo bem por aqui? Tudo ótimo. O programa de hoje, gente, propõe uma pausa para pensar nas histórias que nos formam. Que lembranças guardamos? O que escolhemos esquecer? E como a tecnologia pode ajudar ou atrapalhar na construção da nossa memória coletiva. Hoje, o nosso encontro é para falar sobre memória, tecnologia e inovação social. Um tema que atravessa o tempo, a identidade e as emoções. Então, participe conosco, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp que já está aberto. A produção tá contigo já, manda aí, vai. Conta pra gente, você costuma guardar as suas memórias, as suas fotos, né? Você conhece a sua história através de quê? De álbum de família, da história das famílias, ou você acabou perdendo as memórias, né, da sua história? Ou então você guarda tudo aí, principalmente a nova geração, né? Guarda tudo no computador ou em um pendrive. Você já imaginou se esse computador, né, dá um piripaque, dá um piti, ou esse pendrive some? Como vai ficar a sua história? Então a gente vai falar sobre isso, tá? WhatsApp na tela para você, manda sua mensagem agora. A gente atualiza algumas informações enquanto você vai mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho você pode conversar com os nossos entrevistados, as nossas entrevistadas, aliás, que já estão aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu apresento elas para vocês, tá bom? Vamos com a informação? Os vereadores de Campinas aprovaram, na reunião ordinária de número 68, que aconteceu ontem, 2 projetos de destaque. A ampliação do programa Incentivos Fiscais da área central, Procentro, e a proibição do uso de anticoncepcionais em fêmeas de cães e gatos. O projeto do Executivo amplia o Procentro, reduzindo o ISS-QN para novos serviços como informática, estética, saúde e ensino, e prorroga o prazo de adesão até 2028. Já o projeto do vereador Paulo Haddad proíbe a venda e o uso indiscriminado de medicamentos anti-cio em animais, permitindo o uso apenas com prescrição veterinária justificada. A proposta busca evitar riscos à saúde das fêmeas e reforçar a castração como método seguro. O descumprimento da lei pode gerar multa de até 2.000 UFICs, unidades fiscais de Campinas, e também a apreensão dos produtos. E olha só, mais informação chegando para você, que legal, já estamos no Natal, é isso mesmo, a Orquestra Sinfônica Municipal aqui de Campinas abre a temporada de Natal amanhã, sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, na praça de alimentação, do Shopping Parque Dom Pedro, com entrada gratuita. O concerto marca a chegada do Papai Noel e celebra o tema Ursos pelo Mundo, levando o público a uma viagem musical por diversos países, sob regência do maestro Eduardo Pereira. A programação faz parte do Natal Caminhos dos Sonhos 2025, que inclui iluminação especial em vários pontos da cidade e a tradicional parada de Natal na Avenida Francisco Glicério, no dia 6 de dezembro. Muito bem, já vamos aí nesse clima natalino, então. E a previsão do tempo para hoje? Vamos conferir? Sol com algumas nuvens durante o dia, porém agora pela manhã não tão nublado. À tarde o céu mais nublado, mas não chove não, viu? Mínima 18, máxima 24, bom, temperatura até que agradável aqui na cidade de Campinas hoje. Um ótimo dia para você e vamos ao nosso tema central, né? O programa de hoje fala sobre que histórias você gostaria que nunca fossem esquecidas. Então a gente dá as boas-vindas às nossas convidadas. Comigo aqui no estúdio, a pesquisadora independente que viajou por 4 estados brasileiros, percorreu 13 locais e desenvolveu o projeto Mapa Presente Histórico para resgatar a memória afro-brasileira. Seja muito bem-vinda, Thalita Azevedo. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, é um grande prazer estar aqui. Quero agradecer o pessoal da Câmara, agradecer quem está com a gente e vai embarcar nessa jornada e dizer que eu estou muito feliz, muito grata e, de fato, esse é um trabalho que a gente precisa discutir, principalmente nesse momento que a COP30 está acontecendo no Brasil. Exato. Que a gente está falando sobre desenvolvimento, sustentabilidade, território, inteligência e, obviamente, muito protagonismo, né? Maravilhosa! E para completar o nosso time, seja bem-vinda,
ela que vem pelo Zoom, a nossa psicóloga clínica, Mariana Ferreira Alves, vai conversar conosco sobre como as memórias emocionais constroem nosso senso de identidade, pertencimento e o impacto quando partes da nossa história são silenciadas ou perdidas. Seja muito bem-vinda, Mariana, bom dia! Bom dia, obrigada. Um dia lindo para a gente conversar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sensacional! E você de casa, embarque nessa viagem com a gente, né? Gente, a memória é um fio invisível que costura experiências. Ela está nas histórias contadas pelos nossos avós, nas fotos guardadas no celular, nos registros digitais, nos nossos álbuns de foto, você tem ainda, e até nas lembranças que a gente prefere não lembrar. Mas o que acontece quando essas memórias se perdem, né? O quanto perdemos, o quanto esquecemos. A Thalita tem um projeto que nasceu de uma busca muito pessoal, um reencontro com as raízes maternas da Thalita e com a própria história familiar. Quero perguntar para você como é que foi essa jornada, o que te motivou a transformar essa jornada em um mapa interativo para a memória afro-brasileira, algo que era pessoal para você e você conseguiu expandir, foi buscar e trouxe coisas assim, fatos que a gente não tem nem registro disso, se perdeu e você conseguiu resgatar. Conta pra gente um pouquinho desse início dessa sua viagem, né, em busca da história. Ah, que legal. Que bonito ouvir assim, né? Eu tenho 20 anos de estrada, assim, literalmente. Para mim, a minha construção de identidade, ela é baseada muito na descoberta pessoal, física, regional. Então, eu sempre viajei muito, sempre gostei muito de viajar. E eu decidi fazer essa pesquisa pelo convite em entender qual seria a funcionalidade, a contribuição, a colaboração prática e coletiva do meu trabalho para com o mundo, para a sociedade como um todo. Porque, veja, existem muitas estatísticas hoje no Brasil falando do resultado das políticas públicas que vêm sendo implementadas há 20 anos, como as cotas, né? Eu sou um resultado também das políticas de cotas na entrada do ensino superior e tudo mais. Então, essa ascensão, eu passei a construir a minha identidade, que é muito comum também hoje no meio corporativo, com base nos cargos, né? Que eu ia adquirindo, e aí eu comecei a esquecer um pouco do que me trazia para o meu eixo, né? Então, o que fomentava a minha construção de identidade, a minha particularidade, a minha singularidade, e o que isso tinha a ver com a história do Brasil, né? Se hoje 56% da população é brasileira, a gente tem historicamente aí um tráfico de pessoas que vem para cá, mais de 4 milhões só no Rio de Janeiro, né, no caso do Valongo, que é o maior porto de entrada da América, e estava desconexo para mim. Uhum. Eu ainda não conseguia entender como as duas coisas andavam juntas. A história de um país de tamanho continental e a minha construção de identidade pessoal, profissional, enfim. E aí eu decidi fazer essa viagem. Isso era 2023, passei a fazer, assim, para mim o ambiente externo, ele sempre também foi uma resposta muito, muito forte, né, para me trazer insumos e tal, sair da caixinha. Sim. E aí consegui começar a fazer essa expedição, que para mim também era uma jornada muito pessoal, e aí eu fui entender pelos números, né, que a grande parcela, a maior parte da parcela da população se assemelha a essa narrativa, né? E como essa filosofia trazida para cá, essa cultura que veio para cá, ela precisava estar no eixo principal da minha construção. Uhum. Minha atuação política no estado em que eu me coloco. Então, foi um lugar que para mim era uma construção, né, identitária muito forte, que passa a ser uma construção profissional e que nesse momento passa a ser uma ação mais política e filosófica, porque quando a gente vai falar de antropologia, de cultura, Sim. a gente vai falar de modo de pensar que a cultura afro-brasileira vai dar muita régua e compasso, né, para tomadas de decisões mais colaborativas, num movimento mais circular, não naquele
naquela verticalização, né, de tudo que a gente faz. Então, Excelente. foi de fato uma viagem tanto. Uau, hein? Já adiantando que tem um livro, né? Essa viagem aí se transformou em um projeto, se transformou em um livro e esse projeto ainda tem sequência, magnífica. Agora, Mariana, olha só, as ciências da mente nos dizem que as memórias emocionais têm um papel central aí na construção da nossa identidade, né? Isso se conecta muito com o que a Thalita falou. Por que é tão essencial a gente lembrar para saber quem somos? Olha, quando eu recebi esse convite e esse tema, eu falei, gente, não poderia combinar mais com o meu trabalho. Bom, quero contar um detalhe muito importante de mim. Eu me chamo Mariana Alves e o Alves é um sobrenome comum, mas vem de uma pessoa muito importante para o nosso país, que é o escritor e educador Rubem Alves. Ele que Uau! contava histórias e ele que viveu ali, nasceu em 1933, onde não tinha, né, internet do jeito que tem hoje. Então, ele teve um jeito todo diferente e especial de contar suas histórias. Mas hoje eu sou psicóloga clínica, tenho minha clínica aqui em Campinas, no Espaço Escolha o Dia, e sou mentora na superação da síndrome do impostor. Vocês conhecem a síndrome do impostor? Basicamente é uma insegurança. E lá na minha mentoria, eu faço muito esse exercício de você ter que se conhecer muito bem. Porque quando você sofre de síndrome do impostor, de insegurança, você tem uma deficiência justamente de conseguir lembrar da sua história, para tentar ter isso muito rápido aqui, a força com que tudo que você já construiu, todas as suas autossuperações, tudo que você viveu, te traz essa autenticidade que a Thalita falou, quem é você, qual é o seu lugar no mundo, e você pode desenvolver uma autoconfiança a partir desse conhecimento da sua história, de tudo que você já superou, de tudo que você já conquistou, de todo esse movimento que você já fez ao longo da sua vida. Então, é como se o autoconhecimento ele fosse os tijolinhos da nossa fundação, da nossa casa. Se a gente não se conhece, se a gente não gasta tempo olhando para a nossa história, fazendo esse exercício, é como se a gente não soubesse bem qual é a nossa fundação. Então, o nosso autoconhecimento, a gente ter essas memórias sobre quem a gente é, a gente conversar com os nossos ancestrais para entender a história deles também e como isso vai gerando esse ciclo de quem eram meus avós, quem eram meus bisavós, meus avós, meus pais, quais são as tradições familiares, qual é a cultura dessa família, como isso influencia em quem eu sou, como eu me comporto, como eu me sinto, seja positivamente, negativamente. Isso faz toda a diferença. Então, conhecer a nossa história bem, conhecer a dos nossos ancestrais também, é muito rico. Inclusive, meu avô tem um livro muito, muito maravilhoso, que na época que ele escreveu ainda era bem criança, mas eu tive a oportunidade de ler ele de novo para um movimento Rubem Alves que teve 2 anos atrás, que chama Quando Eu Era Criança. E ele conta essa história de quando ele era menino, como era a vida, e uma das primeiras coisas que ele fala é: imagine um mundo sem internet. Uau! Então, eu lembrei muito dessa história quando eu recebi o convite. Eu falei, nossa, olha como devia ser diferente, né? O abismo que acontecia de quando não tinha internet. Meu avô vivia num lugar sem luz também, sem shopping. Ele vai contando tudo isso. É muito interessante de pensar as diferenças para o mundo de hoje. Mas lá também o exercício era feito, claro, de forma diferente, com fotos físicas, com cartas, com cartões postais. E hoje tudo na internet, né? Exatamente, perfeito. Que conexão legal o programa de hoje, né? E quando a gente fala de memória, a gente fala também de sentimento, claro, e nesse ponto que a tecnologia e o afeto eles se cruzam, né? Não basta a gente guardar fatos, a gente precisa preservar as sensações, as vivências. É como você muito bem colocou na sua fala aqui, Mariana, a Thalita também. Então, assim, no seu trabalho, Thalita, você fala de apagamento
histórico, me chamou muita atenção, apagamento histórico, né? A história do povo africano no Brasil, que muitas vezes foi silenciada. Então, aí eu te pergunto, como é que a tecnologia, nesse contexto, ela se torna aliada para a gente resgatar as narrativas? Há riscos de que a memória digital também se perca no tempo? E qual que é a importância desse resgate da forma que você fez, indo em loco, né? Buscando lá. Bom, aconteceu isso nesse lugar, eu vou lá, vou conferir, vou ver, vou fotografar e vou buscar o resgate físico, né? Porque a gente pode correr o risco aí da memória digital também se perder no tempo. Com certeza. Existe uma escritora, a Chimamanda, que ela vai falar sobre o perigo de uma história única. E eu sempre me preocupei muito com essa responsabilidade de ser uma comunicadora, uma pesquisadora, uma liderança, enfim, de não trazer necessariamente o meu olhar para as coisas. Então é assim que funciona e todo mundo vai entrar nessa caixinha e vai fazer exatamente isso. Sim. E com uma certa teimosia, para mim era importante esse lugar do ver, né? Do ver, que a gente fala, né, popularmente, do ver para crer. Exato. Então, para mim era importante entender e entrar em contato com o que a minha subjetividade ia me trazer a partir do confronto com essa narrativa. E apagamento histórico, para quem está assistindo a gente e nunca ouviu falar dessa terminologia também, que é muito comum no meio acadêmico e tudo mais, é de fato o apagamento, né, de uma vertente, de uma narrativa daquele contexto histórico no geral. E não é um lugar de muito... Não sei a melhor palavra para falar aqui, mas de muito acolhimento, né? Apagamento histórico. Porque a gente está falando aí, historicamente, de um movimento violento que tem como objetivo, inclusive, apagar, silenciar, excluir outras narrativas, principalmente as narrativas de grande formação, a construção ideológica do país. Então, quando eu fui fazer essas viagens e todo esse turbilhão de sentimentos, de novas narrativas, né, de novas percepções, de trazer aquilo, eu comecei a reinterpretar também o conceito de tecnologia. Porque para mim a tecnologia era muito o modo ocidental como a gente vê a coisa, que é o celular, o computador, uma câmera, perdão. Mas quando a gente está dentro dessa filosofia Banto e Yorubá, que são, né, os maiores povos no tráfico de pessoas no país, existe o conceito de tecnologia na forma de sabedoria. Então, o ato do falar como um ato tecnológico, o conhecimento das plantas como um ato tecnológico. E isso começou a me despertar um olhar mais amplo para o campo do, olha, veja, não é só a minha narrativa, a minha percepção, mas aqui a gente está falando de contexto de tecnologia como a interação do indivíduo com o mundo. E aí é algo assim. E aí, gente, não é porque nessa vida eu vim negra, mas assim, como a Mariana falou, né, é um processo do autoconhecimento como uma formação, né, de identidade, de construção, mas de fato você começa a olhar todas as ferramentas que estão disponíveis para o seu processo de crescimento, desenvolvimento enquanto indivíduo. Então, para mim, a tecnologia ocidental, né, ela era importante para a gente ampliar, que é o que a gente está fazendo aqui agora, ampliar a discussão. Mas as tecnologias analógicas, até as tecnologias ancestrais, elas são primordiais para que esse conhecimento ele aconteça. Então, que é a comunicação, que é a viagem, é a pesquisa. Eu fiz muita anotação em caderno, então são recursos tecnológicos, mas de fato eles são muito mais simples, né? A gente articula com isso o tempo todo. E aí esse contexto mais digital ser um amplificador, mas das memórias que a gente tem ali, se precisar, num caderno, como era o caderno de receita, né? Que existia antigamente. Maravilhoso, né? Uma delícia. Olhava ali. É mais ou menos essa ideia. Muito bom, excelente, né? Agora, essas memórias que a gente fala, elas podem ser dolorosas, né? Podem ter traumas, rupturas, perdas, porque você vai buscar
uma história, e essa Sim. história a gente tenta buscar ela da forma que a gente entende que seja melhor, né? Seja em fotos guardadas, em álbuns, ou então sentar lá com a avó e com o vô, né? E bater um papo, conversar. Então, Mariana, o que acontece com a nossa estrutura emocional e com o nosso senso de continuidade quando a gente começa a percorrer um caminho em busca da nossa história? Porque assim, quando eu vou na casa da minha mãe, tem o álbum lá da minha avó, que era da minha avó, então tem as histórias, aquelas fotos, né, preto e branca e tal, e tem um monte de gente ali, aquela foto da família, né? E aí eu vou perguntar. E tem histórias que não são tão boas de se ouvir, né? Então, como que isso mexe na nossa estrutura emocional e com o nosso senso de continuidade por esse mundo? Tem um conceito na psicologia cognitivo-comportamental que são as crenças. A gente pode ter crenças como algo que a gente crê, que a gente acredita. Então, a gente pode ter crenças a nosso respeito positivas ou negativas. Tem as famosas crenças limitantes, que são frases que nós mesmos vamos repetindo para nós, até muitas vezes a um nível menos consciente, mas que limitam a gente de um comportamento. E semana passada eu estava numa sessão com uma cliente e ela me contou uma coisa que eu acho bem interessante para ilustrar essa pergunta. Ela falou que a mãe dela sempre repetia para ela a frase: a sua vida não é interessante para ninguém e a vida de ninguém é interessante para você. Isso pensando no contexto, por exemplo, das crenças limitantes, falei para ela: nossa, me pareceu ter uma função importante para sua mãe e que, de repente, se a gente fosse entender como essa história vem viajando, a mãe dela pode ter aprendido esse valor, esse conceito com alguém e passar isso de uma forma nobre. Mas para essa cliente, o que estava acontecendo? Estava travando ela, porque ela absorveu o que da frase? Eu não sou interessante. Eu não posso contar da minha vida. Eu não posso postar um conteúdo. Eu não posso registrar a minha história online, por exemplo. E aí a crença que limita. Aí gera o quê? Bloqueio na sua autenticidade, na sua continuidade. Então, quando a gente pensa na história dos nossos ancestrais, como ela se mistura com a nossa, é uma coisa muito importante para a gente tentar perceber a nível de autoconhecimento quais são esses valores que se transformam em frases e podem virar uma crença. Tanto uma crença positiva quanto uma negativa, porque se acontecer algo parecido com o que aconteceu com essa cliente, isso estava bloqueando ela de uma camada, de um papel muito importante para ela, porque se ela aprendeu que a vida dela não é interessante, como é que ela vai se conectar com a história dela? Qual é o nível de motivação para ela olhar para essa história, mas principalmente para ela reproduzir, para ela passar essa história adiante? Isso empobrece a nossa cultura, tanto familiar, tanto transgeracional, como um todo, porque se a gente parar de contar a nossa história, como você conversou com a Thalita ali, a história vai se perder, a gente vai perder cultura no meio disso tudo. Então, a crença limitante é algo que a gente precisa sempre criar esse nível de consciência. Eu estou repetindo uma frase, de quem é essa frase? De quem eu escuto a voz falando essa frase? Isso é meu? Isso é dos meus ancestrais? Porque as novas gerações, elas sempre podem vir com essa função de o que veio, de repente, de uma história de sofrimento? O que dentro da história do nosso Brasil, que é tão diverso, cheio de culturas, pode ter vindo de um lugar de sofrimento, de medo, de punição, e pode estar influenciando o nosso dia a dia hoje, e que eu posso me separar disso se eu criar esse nível de consciência. Acho que essa é uma reflexão bem importante para a gente não sofrer essa descontinuidade, para a nossa história ser fluida e o mais autêntica que a gente puder. Excelente, as crenças que limitam, né? Às vezes a gente esquece que o silêncio também das lembranças pode custar muito caro. O esquecimento pode aparecer como uma defesa, né? Mas também ele pode afastar
a gente das partes importantes do que a gente né? A Thalita, fala pra gente, Thalita, durante sua viagem aí, foram 9 meses, 13 locais. Quais foram as memórias que mais te tocaram? Teve, assim, algum encontro ou um local que mudou a forma de como você entende a sua própria história? O que te impactou, assim, quando a gente fala dessa viagem, dessa busca pessoal mesmo? Você e a história que você estava buscando. Eu fiz toda a costa, né? Saindo do Rio de Janeiro até Salvador. E aí, depois disso, comecei a expandir para o interior paulista. Definitivamente Salvador é um marco na vida de qualquer pessoa, principalmente uma pessoa, né, que se reconhece próximo à identidade afro-brasileira. Então, é a cidade mais negra fora, né, do continente africano. Sim. E, de fato, é um grande marcador para entender como o ambiente se articula em um local em que essa cultura e essa narrativa, essa interação com o que vinha antes, né, de mim, é muito naturalizado. Então, a gente vai ter uma cidade em que existe uma lagoa ali com várias estátuas de orixás. Sim. E para mim aquilo foi um grande choque, né? Porque venho de eu nasci em Campinas, eu sou campineira, em que as manifestações afro-religiosas, elas ainda estão começando, né, a aparecer aqui. Eu fui na lavagem da escadaria em 13 de maio. Sim. E tudo mais. Então, Salvador interage de uma maneira diferente com a negritude numa perspectiva não só de identidade, mas de construção social. A cidade se comporta numa perspectiva mais próximo dessa cultura. E para mim, Ilhéus, né, Itacaré, então são cidades mais ali da costa. Caraíva, que tem uma aldeia indígena, né, reserva Porto do Boi. Então, entender a história do Brasil, lugares que foram marcantes, né, nessa narrativa de construção, e ver aquilo, para mim, foi um grande marcador de entender e começar a reinterpretar a relação com tempo e espaço, para não ter aquela narrativa que a gente vai olhar, né, e falar, isso foi há muito tempo atrás, né, e aí isso fica solto. Quanto tempo foi? A gente não consegue medir, né, de uma maneira como a gente interage com talvez a relação que eu vou ter com um mês vai ser diferente da sua, que vai ser diferente Sim. da Mariana, mas pisar naquele lugar, naquele espaço, faz com que essa quebra do tempo acontecesse para mim. E aí eu começasse a revitalizar as memórias e criar essas narrativas que possivelmente as pessoas que vieram antes de mim vivenciar, estiveram ali, fizesse com que eu conseguisse. A ideia é como o autoconhecimento ser um processo de você calçar colocar o seu calçado. E ter esses territórios, principalmente a Bahia, para mim era uma forma de começar a aprender como amarrar esse cadarço e conseguir andar sem tropeçar. Então, definitivamente, nesse mapeamento, né, no próprio livro, vai ter algumas fotos do Rio de Janeiro, aqui da cidade de Campinas também, mas a Bahia é a Bahia, gente. Olha aí, foi o marco, então, foi o que te impactou mais nesse processo aí de busca, né? Sim, eu cresci com meu avô falando também da Bahia, Sim. né? Ele nasceu em Jequié, que é uma cidade do interior, então pra mim, e ele sempre trazia muito, né? Eu quero voltar pra Bahia e tal, e eu falava, mas gente, o que isso tem? O que tem na Bahia, tem? Né? E aí estive na Bahia e falei, eu quero voltar pra Bahia também. Muito bom, muito bom. Olha só que legal, né, Mariana, porque a gente vive cercado de registros digitais, né, e vídeos, fotos, e que coisa que a gente acha que vai guardar para sempre, né, uma biblioteca digital que acaba mudando a forma com que a gente lida com afeto, com o passado, e nada melhor do que a gente estar lá, né, presente, assim como trouxe muito bem a Thalita, né. Esse mundo digital que a gente vive hoje ampliou as nossas possibilidades, mas também colocou um pouquinho vamos colocar assim, um desafio para a gente, né? Porque a gente precisa escolher o que a gente vai guardar e acreditar que aquilo vai ficar guardado para sempre. Eu gostaria que você explicasse para a gente, conversasse com a gente, Mariana, sobre até que ponto
a gente precisa entender que esse mundo digital, ele está realmente presente nas nossas vidas, né? E quanto vale você abrir um álbum de fotografias e fazer uma viagem de volta ao passado? Ai, vale muito, né? Porque ativa na gente esse throwback, vamos voltar para trás, vamos olhar para a nossa história. E com certeza o físico, quando a gente só vê com os nossos olhos, quando a gente não pega, a gente tem um sentido a menos trabalhando ali. Nós temos cinco, seis sentidos, né? Mas o tato, quando a gente está pegando uma coisa, ele também remete a esse. Nossa, a gente se reunia aqui para ver fotos, que delícia! Isso traz uma outra afetividade, que o vídeo nem tanto. Mas fazer esse mergulho no nosso passado, ele ativa, então, o nosso afeto, tanto coisas positivas quanto negativas, e com certeza ativa essa memória de quem a gente é, onde a gente está, essa reconstrução narrativa que a Thalita fala de forma tão linda e que é tão importante para a gente. Mas a gente realmente pode repensar na questão de tudo estar na nuvem, na rede social. Eu já fui essa pessoa que perdeu coisas que estavam no computador e só no computador. O maior prejuízo, você tem que sair pedindo, ou tem coisas que você nem sabe mais que perdeu. É muito ruim. E uma coisa que eu fiquei chocada, eu vi um vídeo de uma atriz na semana passada, eu fiquei chocada em saber é que toda essa tecnologia da nuvem, porque você já parou para pensar? Tá, a gente compra hoje um espaço na nuvem, mas o que é essa nuvem onde a gente armazena? Sim. Essa nuvem não é a nuvem do céu. Existem data centers, lugares gigantescos, onde tem os computadores que armazenam isso para você. É uma nuvem metafórica, mas na realidade alguém precisa ter esse espaço. Inclusive, estão cotando o Brasil para ser o data center maior do mundo ali, porque nosso espaço é grande. E aí, é sustentável? A moça falava que a cada pergunta que a gente faz para o chat GPT, tá? Ele consome equivalente a uma caneca de água para conseguir processar aquilo. Então, assim, será que a gente ter acesso a todos esses benefícios vai ser sustentável para nós mesmos? Será que de repente a gente vai ter que começar a imprimir porque não vai ter água no planeta para a gente salvar tudo na nuvem e nem espaço, de repente, num futuro mais distante? É importante a gente pensar sobre isso porque a gente consome isso de uma forma menos crítica também. A hora que eu vi isso, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, acho que eu vou voltar a imprimir algumas fotos mesmo. Olha só, olha aí. E quando a gente fala em guardar na nuvem, como você muito bem colocou, né? Até que ponto essa nuvem vai aguentar, né? Mas o que aguenta é isso aqui, ó. Aqui, isso aqui é maravilhoso, né? Você pegar, você folhear e você ler sobre história de vida. É uma viagem de milhares de anos. Esse é o livro, né, que a Thalita escreveu por conta desse resgate histórico, por conta dessa viagem que ela fez em busca de resgatar a história dela e que ela acabou trazendo história do povo afrodescendente, que ela acabou trazendo história do Brasil, que ela não acabou. Ela continua, esse projeto continua. Fala um pouco para a gente desse livro, né? E que legal essa conexão, né, da Thalita com você, por conta, né, do Rubem Alves, que também é, né, imagina, um escritor, tem muitos livros aí, então acho que a gente está num momento bem legal de conexão. Então eu gostaria que a Thalita explicasse um pouquinho para a gente dessa maravilha aqui, que isso aqui, ó, isso aqui não tem nuvem nenhuma que passe por isso aqui, gente. Isso aqui é isso que a gente precisa, tato, físico, aqui, ó, guardar, poder olhar, poder ler, poder folhear. Aí depois você guarda, depois você pega de novo. Ó, o tempo passa e isso continua. O digital é legal, mas a gente precisa desse toque aqui. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, né, Thalita?
Não, com certeza. Eu queria muito escrever um livro que fosse uma fonte de pesquisa e consulta também. Então, é um livro que vai trazer de uma maneira minimamente mais aprofundada o que começa como um banco de dados, né? Então, e aí vem esse livro. Para mim é muito importante o cenário desse debate, que a gente comece a entender não só o resgate histórico ou o apagamento histórico, porque isso... E para mim foi um grande processo também, começar a dividir até onde eu vou, né? Então, assim, até onde eu vou no passado. Em quanto tempo eu fico no passado também. Sim, isso é importante. Né? A Mariana falou de traumas, de crenças, né? Então, o passado me parece que é um quarto ali da nossa casa que precisa existir também outras realidades, outras interferências, enfim, tudo coexistindo. E para mim, escrever esse livro... E me devolver ao passado também é uma forma de começar a reinterpretar as minhas crenças, o que eu acreditava, o que pode ser bússola. Tem o começo do livro, existe uma Ouroboros, que é aquele... Por favor, pode mostrar, por gentileza. Eu tô aqui folheando o livro, já achei os pontos muito bons aqui, adorei. Olha isso. Pode mostrar lá. Eu sempre fui muito ligada a arquétipos, né? E onde vai falar muito sobre isso e tudo mais. Trazendo um lugar mais... não sei se popular seria a melhor palavra, mas o tarô, por exemplo, são conjuntos de arquétipos, né? E aí aqui, a Ouroboros, ela vai representar sempre pra mim essa ideia da cobra muito na ideia de trocar de pele, né? E me parece que a vida é muito tempo pra gente ter uma pele só, né? Vestir a mesma roupa, usar o mesmo cabelo e tal. E aí essa ideia simbólica da Ouroboros, que começa a nortear com uma bússola essa jornada, é pra que a gente comece a questionar também qual é o alimento que a gente tá se dando, porque é uma cobra que vai comendo... Deixa eu trazer aqui. Que ela vai comendo o próprio rabo. Então, ela é a responsável por fornecer energia, nutrição a si própria. E quando a gente está falando de história, é o que nos nutre também a nos motivar a ter novos sonhos, ambições, né, realizações. E para isso, o contexto que a gente está inserido, que aí aqui eu abordo algo que hoje o presente histórico é algo maior do que eu. E precisa ser. Porque a gente está falando de um país, né? Não da Thalita. Mas, inicialmente, era uma pesquisa de começar a entender a árvore genealógica, de formação de identidade, de construção de autoestima. As pessoas que me antecedem, qual que é a narrativa que elas têm, né? Como que eu vou conseguir também co-criar isso? Um sentido também que... A Ana Sur vai falar isso, né, da solidão, e que a gente, para sempre seremos indivíduos solitários, né, porque a gente está preso ao nosso próprio corpo. Então, como essa construção também da nossa ancestralidade, dessa revitalização histórica, faz com que a experiência mundana ela seja mais colaborativa também. Pode ser até uma fantasia. Mariana, por favor, me corrija. Mas realmente, né, porque... Veja, muito tempo de vida, a expectativa de vida, a longevidade é crescente no país, no mundo como um todo, isso acaba sendo até um ponto de política pública. E aí, eu vou passar esse tempo todo aqui fazendo o quê? Uau, verdade. Quê? Então, essa construção histórica faz com que a gente comece, principalmente, vai ter um capítulo no livro que se chama Mulheres Históricas Estão Vivas. Uau, que legal. A gente comece a construção do nosso legado nesse tempo. Porque quando eu debruço nessa pesquisa de apagamento histórico, a gente tem a revitalização de grandes líderes do passado, né? Maria Quitéria, Maria Filipa, principalmente na Bahia. E foram mulheres que... A própria Dandara dos Palmares aqui, né? Muita gente vai falar do Zumbi, mas pouca gente vai falar da Dandara. Então começou a me preocupar, principalmente na figura feminina, né? Como a gente começa a testar essa construção de legado e beber, né, da nossa própria nutrição, das nossas conquistas, em primeira pessoa. Uau, então eu acho que eu acredito muito que essa jornada aqui eu vou fazer, o meu instrumento vai ser a viagem, né? E mais do que a viagem vão ser as pessoas, né? São as pessoas que me trazem essa nutrição também, de eu começar a colocar as minhas caixinhas, organizar a minha casa. Mas esse processo de movimento, ele é fundamental, principalmente para tomadas de decisões. A gente está falando no final de ano, né? Todo mundo vai escrever metas para o próximo ano. Então, talvez a viagem, a pesquisa, elas possam ser uma bússola para algo mais
mais assinado, assim, sabe? Mais autêntico. Olha só, um ponto que eu achei interessante aqui do seu livro, estava folheando aqui, Mariana, e olha aqui encontrei. Voltar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. A reconexão com as referências do passado. Isso aqui é maravilhoso, gente, né? E aí, de repente, você está aí parado, olhando para a gente, falando, nossa, eu acho que eu perdi algum tempo da minha história, né? A importância de você resgatar, a importância de você reviver isso, mesmo que seja doloroso, porque aí você consegue filtrar, você consegue organizar, você consegue, de repente, quebrar as crenças limitantes que a Mariana tanto assertiva trouxe para a gente aqui, né, Mariana? Eu gostaria que você completasse essa fala tão bonita que a Thalita acabou de fazer aqui para a gente, porque eu acho muito interessante que as pessoas entendam a importância desse resgate, não só de forma digital, né, na tecnologia. A gente precisa, me corrija até se eu estiver errada também, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho atrás e começar a olhar com olhos de amor e de carinho toda a nossa história, né? A gente não pode se perder. Com certeza. Eu falo que na questão da síndrome do impostor, ou quando a gente está ali olhando para o presente, muitas vezes com um tom muito autocrítico, dependendo de validação externa, o quanto olhar para esse passado nosso é importante para a gente entender os nossos padrões, entender como é que essas gerações, essa história, essa narrativa foi sendo construída, impacta no nosso sofrimento mental hoje. Como eu expliquei dando o exemplo lá da minha cliente que criou essa crença, né? E claro que você entender essa dinâmica não vai te trazer uma cura imediata, mas diminui um pouquinho o chicotinho que a gente bate na gente de se culpabilizar por uma coisa que veio numa dinâmica. E que eu gosto muito de uma frase que é assim: não começou em mim, mas tem a chance de parar aqui. Uau! A gente fala muito de honrar a história dos nossos passados, né? Criar o novo como uma forma de honrar aqueles que estiveram lutando antes da gente, que nos deram a oportunidade da vida. Então, essa é uma forma de você conseguir honrar, de você olhar toda essa dinâmica que veio lá de trás e, cara, eu tenho essa oportunidade. Eu tô vendo essa live, eu tô vendo esse programa, eu tô tendo esse insight, eu posso, de repente, parar para olhar minha história, levar isso para um profissional, para analisar, escrever sobre mim, fazer diversos exercícios que me permitam entender e quebrar esse tipo de ciclo. E particularmente na história do indivíduo, quando a gente... Thalita falou das metas, né? É muito comum a gente entrar nesse mood de ano novo, vida nova e pensar nas metas e tudo mais. Então, cada nova autossuperação, eu falo que a gente também precisa enxergar como uma escadinha. O objetivo final está lá no último degrau. Só que se a gente não olhar para os degraus que a gente já percorreu, a gente perde força, a gente se desespera olhando lá para cima, aquilo ganha uma proporção, fica tão gigante, que você fala, como eu vou honrar meus antepassados? Como eu vou continuar esse legado? Como eu vou conseguir esse objetivo, esse sonho na minha vida? E a estratégia que eu falo é, não olhe tanto para o alto, olhe para trás. Use sua história para se fortalecer. Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que a gente vai ter que reinventar a roda a cada novo desafio. E na sua própria história, você acha muitas vezes mecanismos que você já fez ou que pessoas da sua família têm para te ajudar, para te mentorar, para te inspirar. Se você olhar para trás, você desespera um pouco menos, fica um pouco mais fortalecido do que você só olhar lá para frente. E olhar para o próximo degrau. Que aí a coisa diminui na proporção, a gente fica menos assustado em ir para cima, construir sua própria narrativa, seu próprio legado. Então, é muito importante, sim, a gente ter esse olhar para trás.
Com cuidado, claro, para não virarmos pessoas melancólicas que vivem do passado. Usar o passado como uma ferramenta para nos fortalecer, para a gente resgatar tudo que a gente tem de legado nosso, da nossa cultura, dos nossos familiares, como ferramenta que a gente pode usar como inspiração e fortalecimento para o que há de vir, que a gente quer conquistar. Ai, que legal, né? Eu parando, vocês conversando, vocês falando aqui, eu estava pensando, né? A Thalita e tanto a Marina também, a Mariana trouxe algo de fim de ano, né? E eu me vi lá na casa da minha mãe olhando novamente os álbuns. Então é uma oportunidade que você aí de casa tem, né? Porque final de ano a gente sempre visita, né? Famílias. Que tal a gente mudar o tom da conversa nesse final de ano, né? Tá todo mundo sentado ali, vamos começar a bater papo, vamos buscar as nossas histórias de vida, né? De luta também, porque sim, a vida é desafio, né? Folhear os álbuns, querer saber quem é esse, quem é aquele, quem veio, quem amassou o barro para que a gente pudesse caminhar no asfalto, né? Acho que é muito importante. E quando a gente fala de tecnologia, é legal também, porque essa geração que está guardando tudo dentro do computador, na nuvem, no pendrive, de repente é um momento aí de você parar e falar, opa, vou fazer um álbum de fotos físico, né? Físico, porque assim, quando eu tiver meus filhos, eu posso folhear, sentar e fazer esse movimento, de repente que a gente coloca aí para o fim de ano, para o Natal, para o Ano Novo, de se reencontrar, se reconectar, e de repente pode ser um momento de quebrar, né? De quebrar aquele padrão, aquela coisa que a gente vem trazendo e que não é legal, e aí você chega ali e fala, não, a partir de agora não vai ser mais assim. Eu entendo, aceito, mas agora, né, quem direciona e tem ali a guia do caminho sou eu. Acho que é importante a gente trazer esse debate para esse momento que a gente está vivendo. Já estamos se encaminhando 2 meses aí para o ano novo, né? E é um momento de reconexão com a família, é um momento que a gente para se olhar, para olhar quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E eu acho que esse programa veio assim, caiu como uma luva. Nossa, gratidão vocês duas, que maravilha, que gostoso falar sobre isso. E gratidão também você que está aí do outro lado. Olha só, nós temos algumas perguntas, a gente vai até 9h05, então vamos fazer o seguinte, claro que tínhamos muito para conversar ainda, né? Mas é bom deixar aqui aquele gostinho de quero mais. Vamos atender os nossos telespectadores, o pessoal está mandando pergunta para vocês, então vamos lá, produção, pode colocar para a gente, por favor? A primeira pergunta na tela, vamos ver para quem é a pergunta e o que fala. É para Thalita, vamos lá. O Daniel Figueiredo do Bonfim. Thalita, no seu olhar como antropóloga, o que mais se perde quando uma comunidade deixa de contar suas próprias histórias e tradições? Olha que legal essa pergunta, Thalita. Obrigada, Daniel, pela sua pergunta, né? De uma maneira muito direta, autoestima e protagonismo. Uau. Acho que quando a gente sai do lugar de autor da própria história, o nosso processo de autoestima, né, de interferência na realidade que nos cerca, ele é fortemente abatido. Então, pensar na ausência de construção de memórias, de legado, de comunidades, de pessoas, coletivos, enfim, aqui a gente está trazendo de nações, né? Sim. Carece muito do lugar da autoestima. E a autoestima, ela vai ser um grande catalisador de energia para a gente tomar decisões. Então, assim, eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Então, o que mais se perde, eu acho que é a ação da autoridade sobre o que você pode vir a contribuir. Perfeito, muito bom. 8h53, pode mandar mais produção, por favor, pra gente? Vamos ver quem é que está conosco agora. Felipe Moura, do Parque São Quirino. Mariana, as lembranças da infância influenciam na forma como reagimos emocionalmente na vida adulta, mesmo sem que a gente perceba? Com certeza, são os populares gatilhos, não é mesmo? Muitas vezes a gente está ali vivendo uma situação e vem um lampejo de memória, às vezes só vem um sentimento, ou bom ou ruim, que pode ser seguido de um comportamento mais aberto, de você rir, chorar, se desesperar, ter uma crise de pânico. Por quê? A nossa memória,
a gente fica ali com as nossas lembranças, elas não ficam o tempo todo no nosso drive ali, operacional, no dia a dia, mas alguma coisa que dá essa faísca de estímulo, pode ser um cheiro, pode ser uma música, pode ser uma cor, pode ser um gosto, pode ser, sabe, qualquer órgão de sentido, uma palavra, ela faz com que a gente se remeta a uma situação que foi marcante. Às vezes a gente não consegue nem perceber logo de cara, vem o sentimento e depois a gente elabora aquilo. Nossa, é verdade. A minha avó, meu avô, alguém gostava de comer bolinho de chuva, por exemplo. Nossa, fazia tanto tempo que eu não como bolinho de chuva, que delícia, uma memória afetiva. Ou algo ruim também. E aí a gente fala que são esses gatilhos porque são lembranças muito rápidas que vêm esse lampejo em frações de segundos. Quando a gente vê, a gente já está conectado. E aí depois, um pouquinho tardiamente, a gente consegue interpretar. Mas é muito rápido. E a gente pode criar, inclusive, gatilhos do bem. Que é o quê? Você conseguir associar coisas boas a sentimentos bons, uma vivência boa. Então, existem muitos atletas, por exemplo, que fazem ali, se dão tapas antes de entrar numa competição. Não sei se vocês já viram isso. Na natação é muito comum isso. Porque eles vão treinando fazer isso no passado. Eu vou entrar na piscina e antes de entrar eu bato no meu corpo, eu ativo o meu corpo, isso me traz uma ativação, uma energia, uma coisa boa. Você pode puxar o arquétipo do guerreiro dessa forma, né, de ativar o seu corpo, deixar ele forte ali, preparado para o momento. E você pode usar, inclusive, o gatilho dessa forma. Eu vou entrar aqui, eu vou entrar numa reunião importante, eu vou fazer o gatilho positivo. Fica a dica. Uau, adoro gatilho positivo. Muito bom. 8h56. Vamos lá, tem mais uma produção. Dá tempo, né? Acho que dá tempo para mais duas rapidinho. Vamos lá. Fernanda Rios, do Nova Europa. Por que é tão importante que as novas gerações conheçam e valorizem as histórias dos seus antepassados? No seu ponto de vista, já que você foi em busca da sua história, né? Qual que é a importância da gente conhecer e valorizar a nossa história de vida? Me parece, né, que é o momento da gente começar a entender o contexto de onde a gente está inserido. Então, mais do que... Porque a valorização, ela pode ser uma consequência, né? Mas a pesquisa, ela é fundamental para a gente começar a entender aqui em cima da nossa mesa, né? Quais são os ingredientes que a gente vai ter para preparar um jantar. Pensando em memória afetiva, né? Eu adoro comer, gente. Mariana, amo comer, então vai ser o meu gatilho do bem. Então, pensando nessa mesa posta, né? Que também é o nosso momento de autocuidado, de nutrição e tudo mais, né? Quais são os ingredientes que a gente tem? Então, preservar e buscar essa memória é muito importante, principalmente no momento que a gente está de criação de identidade, de arquétipos nas redes sociais. O Brasil é um dos 5 países que mais consomem, né, nas redes sociais. A gente está muito refém das telas agora com a ascensão da inteligência artificial. O nosso pensamento crítico, ele pode vir a sofrer interferências com isso. Exatamente. Então, essa construção e essa valorização dos nossos saberes faz com que a gente também se lembre um pouco do nosso corpo, né? Do nosso lado humano, das outras emoções, das outras interferências que a gente pode ter, que parecem muito básicas, mas elas sempre foram funcionais, né? A humanidade chegou até aqui com isso. Então, é um processo importante, principalmente pensando nesse contexto que a gente está, em que o país é um dos 5 maiores consumidores de redes sociais. A gente está falando de um mercado de marketing de influência muito grande, que todo mundo está falando para você como você é, qual é a narrativa que você vai seguir, né? O que significa ser, o que se parece com o que você quer se tornar. Enfim, então é uma construção que a gente começa a se olhar mais de uma maneira... veja, me parece que... me inspiro muito nessa pessoa, tenho ela como referência, mas ela não representa a totalidade do que eu tenho construído como identidade.
Então é importante. E pensando ainda num lugar de autoestima e território, o nosso país tem sido visto, né? Foi reconhecido no Festival de Cannes, que é o Festival da Criatividade, como o país mais criativo do mundo. A gente tem o Oscar aí também reconhecendo a produção nacional. Então é um momento de entender, tem muita coisa aqui. Uau, e eu, e você, a Mariana, o pessoal que tá aqui com a gente, né? Fazemos parte dessa construção de milhões de brasileiros. Então é o momento também da gente entender qual é a nossa gota nesse oceano nossa todo. Contribuição, né? Verdade. Que é esse país. Todos contribuímos um pouquinho, somos importantes e únicos, né? A gente precisa ter esse olhar atento sobre nós. Com certeza. Vamos lá, a última pergunta então. Vamos lá, produção, pode colocar na tela pra gente. Rodolfo Mendes, da Vila Industrial. Guardar objetos, fotos e mensagens ajuda a manter o vínculo com quem partiu ou apenas prolonga o luto emocional? Boa pergunta, Rodolfo. Vamos lá, para você, Mariana, por favor. Bom, para a gente pensar em um luto patológico, para a gente conceitualizar o que seria bom ou ruim, um luto patológico é quando a gente realmente tem muitos prejuízos para além da norma, né, que seria de mais ou menos 1 ano de sofrimento mais intenso com a perda de alguém. Isso pelo DSM, que é o Manual de Psicologia e Psiquiatria, tá? Então, o guardar os objetos pode ser saudável. O que é uma coisa não saudável? De repente, a pessoa falecer e você manter para sempre aquele quarto intacto, ninguém entra aqui, não rela em nada, a gente tem que preservar aquilo. Mas, por exemplo, aqui no Espaço Poliodia, minha clínica de psicologia, eu tenho um acervo do meu avô, então tem livros, tem prêmios dele, tem objeto pessoal, tem a linha do tempo dele. E nós temos uma coleção de corujinhas da minha avó. O meu marido tem um altarzinho da avó dele, que já se foi também com objetos pessoais. E para a gente, que não teve o luto patológico, é um deleite ir lá. São gatilhos muito positivos que te transportam para memórias afetivas. Então, o saudável e o patológico vai na observação do como está esse apego com esses objetos, né? Mas é normal você, por exemplo, eu tinha uma caneca que a minha avó tinha me dado, que era a minha preferida, e um dia eu deixei ela cair e quebrou. Eu fiquei muito triste, chorei, mas isso não faz com que eu tenha um luto patológico por ela. Foi um momento de tristeza, isolado, porque me chateou, né? Então, para a gente entender se é normal ou não, quais prejuízos esse apego está trazendo, quão limitado você fica com ele. Mas, no geral, você ter um objeto ou outro é muito importante. As minhas alianças são as alianças que eram da minha avó. Eu não abro mão disso, para mim é uma coisa, é o meu amuleto da sorte. Não tem problema nenhum, eu estou introjetando ela, né, dentro de mim de um jeito poético e bonito e saudável, né? Então, pensando dessa forma, ter os objetos, uma coisa ou outra que você gosta mais, fazer um altarzinho, pode ser super positivo. Ai, que coisa linda, que programa gostoso. Gente, que delícia. Mas 9h02 a gente está encerrando, né? A gente encerra assim com uma vontade de querer continuar, porque tem tanta coisa para a gente falar, né? Mas assim, eu quero agradecer a presença de vocês duas, muito obrigada. Agradecer o pessoal de casa também, obrigada pela participação, obrigada por estar conosco, né? E quanta coisa gostosa nós falamos hoje. É importante, sim, a tecnologia nos ajuda a lembrar, claro, mas também nos desafia a escolher o que vale ser lembrado, né? A gente precisa entender que cada lembrança guardada em um álbum, em um mapa digital ou na fala de quem veio antes é uma forma de a gente resistir, de continuar, de ressignificar. E recordar é reafirmar pertencimento, identidade e a nossa história também. Então, que a gente possa lembrar com coragem e viver com mais leveza. Eu estou aqui agarrada a esse livro porque eu vou ler ele hoje, né? Então, eu quero agradecer você, obrigada, Thalita, por esse presente.
que é a sua presença e a sua história, né, que nos ensina muito. Então, gratidão pela sua participação e pela sua presença. Obrigada mesmo, viu? Obrigada mais uma vez a toda a equipe, obrigada a você que me permite estar aqui e trocar, né, de uma maneira muito ancestral, que é numa roda, né? É verdade, assim, é então, verdade. É um grande prazer. E onde que a gente encontra seu livro, se alguém quiser adquirir? No site, Mostra ele lá. Olha, gente, eu sou formada em publicidade e propaganda, né? Ah, então, linda! realmente, ó, fazendo jus. Aí, ó, muito bom. Você encontra o livro do Presente Histórico, tanto em e-book, para quem também está próximo a essa tecnologia, né, de tablets, Kindles e afim, mas também o formato impresso, a seção do livro.presentehistórico.com.br. O mapeamento está disponível também, os artigos que eu tenho publicado também estão disponíveis em todo esse ecossistema, e nas redes sociais eu sou Azevedo Thalita. Junto. E o trabalho continua, né? Ele tá só começando. Maravilhosa! Maravilhosa também você, nossa psicóloga, que nos ensinou bastante hoje. A gente agradece a sua presença, viu, Mariana? Mesmo aqui pelo Zoom, é a tecnologia que nos aproxima, né? Mas a gente sente a sua presença aqui, na posição das suas falas, né? Nesse seu jeito assim tão carinhoso de falar, referente à história, né? Que a gente precisa manter viva para a gente entender quem somos. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, viu? Obrigada também, foi uma honra estar aqui, trazer um pouquinho do legado do meu avô, que é algo que eu sempre quero manter vivo. Trago ele comigo na minha produção de conteúdo, inclusive vocês me acham pelo Sou Mari Alves, SOUL Mari Alves, no Instagram, no TikTok. Estou sempre trazendo Rubem Alves e conteúdos de superação da síndrome do impostor, que é a gente reconstruir nosso autoconhecimento, a nossa autoconfiança para uma postura de mais protagonismo e mais felicidade, mais leveza e autenticidade, olhando muito para a nossa história. Foi um prazer estar aqui, muito obrigada. Sensacional! Eu que agradeço você de casa também. A gente vai encerrando por aqui. Lembrando que daqui a pouquinho está chegando a Íria, a nossa jornalista de inteligência artificial, trazendo para você informações atualizadas aqui do Legislativo de Campinas, da nossa cidade de Campinas também, Estado, Brasil e Mundo. Ao meio-dia temos Câmara Notícia com informações do Legislativo e da cidade de Campinas. E lembrando que a nossa programação é feita com muito carinho, especialmente da nossa equipe, para você que está em casa. E o Estúdio Câmara de amanhã traz mais um tema, olha só, polêmico, né? Cansaço crônico e hiperconectividade. Sempre ligados, sempre cansados. Como é que o excesso de estímulos está afetando o nosso foco e o nosso humor? Amanhã a gente explora como esse estilo de vida hiperconectado, excesso de telas, informações, múltiplas demandas e pressão por produtividade tem levado jovens e profissionais a um estado de fadiga mental e emocional contínua, muitas vezes confundido com preguiça e desmotivação. Tá passando por isso? Então amanhã a gente conversa sobre essa hiperconectividade, né? Esse nosso dia a dia frenético aí. Às vezes a gente fica meio devagar, meio preguiçoso, mas será que isso é preguiça mesmo? Vamos descobrir amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, em mais um Estúdio Câmara. Nós esperamos por você, agradecemos a sua audiência, a sua companhia, as nossas convidadas mais uma vez, nosso muito obrigada. E esse livro maravilhoso que eu indico para você, né, acessar lá, adquirir esse livro aqui, que eu tenho certeza que você vai adorar e também vai se inspirar e, de repente, buscar a sua referência, buscar a sua história, tá bom? Beijo grande, fique bem. E até amanhã. Tchau, tchau.